que toda mãe deveria saber sobre alimentação saudável? Meu principal desafio hoje são as avós. Deixa seu filho comer quando ele quiser. Porque a gente tem industrializados também que estão aí pra facilitar a nossa vida. Não passava de um sonho no papel. Será que é normal a gente dar uma Nutella pra criança? Uma balinha fine? Principalmente naqueles momentos, né, de estresse, de birra. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial que eu quero apresentar pra vocês. E ela vai comentar muito sobre alimentação, vai dar várias dicas legais pra gente saber como dizer não. E também vai dizer o que pode dizer sim, porque ela não é radical, isso eu já sei. Porque ela é minha nutricionista. Eu quero apresentar pra vocês Renata. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Renata Safiotti, sou nutricionista, completamente apaixonada por alimentação em todos os sentidos. Sou mãe de gêmeos, então eu tenho muita propriedade para falar sobre comida em criança, mas o fato é que realmente eu não acredito em nenhuma alimentação restritiva, nem para criança, nem para adulto. Então a conversa vai ser boa. Bora comer pipoca! Bora, vamos lá, também quero. Agora eu não consigo falar. Bom, a Rê, a gente se conhece há quanto tempo, Rê? Na gravidez do Liam. Na gravidez do Liam. Você tava na França ainda. Ou seja, 4 anos. 4 anos. O Liam vai fazer 4 anos agora, dia 26 de fevereiro. 26 de abril. Ele já passou. Pegadinha, foi pra ver se as duas que estão aqui comigo estão, né, antenadas, atentas. 4 anos. E o que eu mais gostei, tipo, de cara na Rê, foi que ela não me proibiu de comer meu chocolate. Eu faço acompanhamento com ela já todo esse tempo, mesmo lá da França já fazia. E os resultados que eu alcancei são muito bons. Depois a gente pode falar um pouquinho. Podemos. E tem tudo a ver, lógico, com alimentação. Que é algo que é tão importante pra nossa vida. E não é uma questão de ficar magra, tá? Não é isso. É uma questão de estar saudável. Sim, até porque emagrecer é um conjunto de hábitos saudáveis. Pronto. Então, pode acontecer também. É isso. Vamos desbloquear o celular da minha convidada. Porque aqui eu uso o celular da minha convidada pra fazer a primeira pergunta. Ô Rê, como que você descreveria a importância de uma alimentação saudável para o desenvolvimento físico e emocional das crianças? Tá. Primeira coisa, a gente precisa contextualizar o que é uma alimentação saudável. Acho bom. Porque, geralmente, isso traz um pouco de culpa materna, principalmente, pelo tanto de informação que a gente tem nas redes sociais, né? Então, cada um fala uma coisa... Pode tudo bem. Eu falei pra elas que minha cachorra não late. Não late. Só porque eu falei, ela tá latindo nesse momento. Não, sem problema, você pode continuar, tudo bem. Então, geralmente a alimentação saudável vem com um sentimento de culpa materno. O que é o melhor? Então a gente pega todas as informações e tenta colocar em prática em casa, mas nem sempre funciona. Na verdade, na maioria das vezes, não funciona. Por quê? Porque a alimentação saudável não é só o poder do alimento na nossa saúde, vamos dizer assim, mas é também todo o contexto que aquela família tá. Então, qual que é a cultura, qual que é o ambiente, qual que é a disponibilidade de alimentos, qual que é o estado de saúde, obviamente, dessa família, quais são as condições financeiras. Então, tudo isso vai impactar no que é ou não uma alimentação saudável. Então, assim, a gente sabe, leite de castanhas é saudável. Mas se o leite de castanhas, ele passa a ser estressante para aquela mãe, caro para aquela família, ele deixou de ser saudável, porque não combina com o contexto. Mas no geral, oferecer uma alimentação adequada para a criança, uma alimentação básica, baseada em comida de verdade, né, que é o termo bastante usado hoje, vai fazer com que essa criança tenha o seu desenvolvimento cognitivo, o seu desenvolvimento físico adequado, porque ela cresce com peso e altura adequado para aquela idade. E o emocional também tem muito a ver, porque hoje a gente sabe o impacto da nossa alimentação na produção de neurotransmissores, enfim, no nosso estado mental mesmo, ajuda muito. Então deixa a criança também mais calma, muitas vezes. E não só isso, tem também a parte da família, comer todo mundo junto, da segurança que refeições em família traz, dessa ideia de família que traz pra criança todo mundo sentar na mesa. Então, é um conjunto de fatores. O Rê, você tá falando aí dessa questão
do quanto influencia, não só no físico, mas também no mental. Uma vez eu fiz um teste. Eu fiquei um dia inteiro comendo fast food. Eu comi fast food no café da manhã, comi no almoço e comi no jantar. No café da tarde e no jantar. Fiz um vídeo, gravei isso. Você não tem noção. Eu fiquei morrendo de dor de cabeça. Eu fiquei super mal-humorada. No outro dia eu tava morrendo de dor de estômago. Eu fiquei muito mal, muito mal. É lógico que eu não tava acostumada àquilo. Eu acho que o impacto foi maior. Mas é muito assim, é muito nítido quando eu pulo alguma refeição saudável, uma comida normal, e como um lanche, eu já não sou a mesma pessoa. Mas isso impacta. Nem mentalmente, nem, sabe, meu corpo já reclama. É uma coisa doida. E da criança também. A criança também é assim. Então, muitas vezes, aquela dificuldade de prestar atenção na escola, aquela dificuldade até em fazer atividades físicas, podem estar relacionadas com como essa alimentação está sendo oferecida, o que está sendo oferecido, né? Então, Sim. Tem muito a ver, muito a ver. E a criança sente a mesma coisa que o adulto sente. Não tá aqui, gente. mas você... não tá aqui, mas eu sempre faço pergunta que não tá aqui. Não tem problema. Seus filhos, os gêmeos, estão na escola. Estão na escola. Você é chata com a escola? Né? Não. Questão da alimentação? Não. Não, porque... Bom, você deve ter escolhido bem a escola. Na verdade, eles estão numa escola que a alimentação é 100% da escola. Tá. E ela tem todo um contexto de saudabilidade e de agricultura familiar. Então, o cardápio é uma escola de até 4 anos. Tá. E é um cardápio sem açúcar, é um cardápio sem industrializados. Vamos falar que não, sempre tem uma bolachinha ali, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, no geral, eu não sou chata com eles, nem com a escola, nem com ninguém relacionado à alimentação dele. Eu sou chata na minha casa. Tá. Então, é um pouquinho diferente, mas eu não tenho problema com a Então, escola. porque ela pode ser uma profissional que não é chata com os pacientes, mas ela pode ser um profissional que em casa ela pega pesado, entendeu? Talvez eu pegue, mas num outro jeito. Tá. Quais são os principais desafios que você vê, assim, que você enfrenta nessa questão da alimentação saudável para os seus filhos? Olha, hoje, a escola não é um problema. Tá. Porque é uma escola que nenhuma criança traz comida de fora. Mesmo se a gente quiser fazer uma festinha. Então, eu fiz a festinha pra eles ano passado na escola. Eu não pude levar nada de comida pra escola. Nenhuma lembrancinha de balinha, nada. Eu achei isso maravilhoso. Tá. Mas, meu principal desafio hoje são as avós. Bom, 100% das mães que estão aqui vão se identificar. Porque assim, na minha casa, qual que é a ideia, né? Na minha casa não tem. Não tem bolacha, não tem chocolate. Quer dizer, tem, mas não tem disponível, né? Não tem salgadinho, não tem nada assim que não seja comida. Então eles sabem que não tem nada disso na minha casa. Só que na casa das avós, elas têm bolacha doce, elas têm... eu dou pra eles leite com cacau mesmo, mas na casa delas é o quê? Sem querer fazer publicidade, tá? Entendemos. Eu não concordo, porém, assim, eu não tenho controle também, Sim. né? Então, assim, elas vão agradando eles, assim, com um chocolate daqui, outro dali. Então, eles já chegam na casa delas esperando alguma coisa. Só que na minha casa, como não tem, eles nem pedem. Então, elas são o principal desafio hoje. As telas não é um problema, porque eles não assistem tanto, então eles não têm essa disponibilidade de saber o que tem, o que não tem. Então eles não sabem o que é um pirulito, uma bala, um chiclete, eles não sabem, porque eles nunca viram, né? E quando a gente tá em festas de aniversário, eu não impeço eles de nada, eu deixo eles livres pra experimentar. Então acaba não se tornando um desafio, porque é importante pra eles conhecerem também. Mas são as avós a resposta. Tá bom. E você disse que, por exemplo, quando você vai em festas, você deixa eles livres, você não oferece, é claro. Não. Mas se eles virem alguma coisa e quiserem pegar, você também deixa. Deixa. Nossa, isso é tão maravilhoso, gente. É. Não, de verdade, sabe? De verdade. Porque eu acho... É muito... É cruel, eu acho. Não tem outra palavra. Tipo, a criança tá lá no meio de outras crianças todas comendo. Sim. Sabe? E a criança não poder provar aquilo. Sim, eu posso te dar um exemplo. Então, assim, Eu conheço pais que fazem isso. eu também. E é um recado pra você, uma indireta, direta. Deixa seu filho comer quando ele quiser. Mas isso é muito importante, porque a gente tá criando o comportamento alimentar dessa criança, Sim. que daqui a pouco vai ser um adulto. Então, se a gente começa muito com esse papo pra criança pequena, açúcar, se você comer vai te dar dor de barriga, se você comer faz mal, mas pera,
A gente precisa de um contexto. Se você oferecer todos os dias na sua casa, é um problema. Agora, numa festa, que tem ali disponibilidade de um monte de coisa, a criança olha para um brigadeiro. Ah, quero experimentar. Posso? Pode. Come. Ela vai gostar, obviamente, mas você pode ter certeza que se ela não é impedida, ela vai comer um e vai estar suficiente. Imagino. Os meus filhos, geralmente, quando eles vão nessas festas, assim, faz aquele piquenique, sabe? De criança. Uhum. Sabe o que eles vão comer? O milho. Que bonitinho. É Eles porque vão já comer criou o milho. hábito, Me já criou o conhece. hábito, não adianta. Vão comer o milho. Não tem o paladar, não tem, entendeu? E não é isso, o Lian e a Lara ainda, ela gosta muito de algumas coisas específicas, assim, tipo, por exemplo, sorvete de limão, picolé de limão. Eles adoram, os dois amam picolé de limão. Mas quando eles vão no aniversário, o Lian fica doido pra pegar aqueles pirulitos de chocolate. Louco! Não é assim? Ele até vai antes, a Simone tá rindo porque ela sabe. Ele vai antes, sabe? Querendo roubar, passa o dedo no bolo, entendeu? Mas ele pega aquele pirulito e ele, sei lá, Dá uma mordida e ainda pede pra, sabe? Mamãe, doce. E não consegue. Porque é isso, eles foram criados de uma maneira diferente. Uhum. Mas assim, eu nunca proibi aqui em casa. Nunca proibi. Até já compro aquele de avelã que eu falei no início. Creminho. Eu compro. E eles sabem que tem. E uma vez por semana, sabe? De vez em quando, eles pedem e eu dou. Não é todos os dias. Eles já sabem disso, entendeu? Não é todos os dias. Mas eu acho importante eles terem as coisas em casa. Porque eu tenho sempre a impressão de que a gente tá ensinando, não é uma coisa... O que a gente tá fazendo, o nosso papel como educador, não é uma coisa simples. A gente não tá formando só o ser físico. A gente tá formando um ser que ele é mental e ele é espiritual também. Uhum. Então, se a gente não pensa nessas 3 partes da criança, a gente acaba falhando. Porque você proíbe na sua casa, ok. Até quando você vai proibir? Até quando você vai ter o domínio daquilo que você está fazendo? Se eu não ensino meu filho a pensar nas consequências, né, nos benefícios e nas consequências das coisas que eles estão fazendo, das atitudes deles, eu tô falhando. Uhum. Eu tenho que explicar, eu tenho que ser verdadeira com eles. Eu também gosto, de vez em quando, de comer um chocolate. Falei. Sim. Né, eu gosto de chocolate. Tudo bem que meu gosto de chocolate é meio, né, estranho, assim, porque eu gosto de chocolate meio amargo, né, quase ninguém gosta. Não. Mas assim, tá tudo bem, mas eu como, eles me vêm comendo. E aí? É doce também, entendeu? Tem lá uma porcentagem. E aí eu acho que a gente vai até falar um pouquinho disso, mas essa questão do exemplo. Sim. Porque a gente, né, eu vou proibir meu filho, mas eu como. E Na aí? frente dele ainda. O que acontece com a criança? Porque tem, sim, estudo que comprova que, até num dos livros da Logosofia, o autor, ele fala que quando... Simone, se eu não souber falar, você me ajuda. Mas é mais ou menos assim, quando o exemplo ele é o contrário... A repercussão dele também é. Então, vai fazer um sentido contrário na criança. Então, se eu falo pra ela, não coma açúcar, e eu como açúcar, quando ela receber aquilo, além dela não fazer, ela vai se revoltar. E vai fazer depois em outro momento. Vai fazer de forma escondido. muito pior. Exato. Eu vejo muito esse comportamento acontecer em adolescentes, que geralmente vem de famílias, né, de mãe principalmente, que tem aquela coisa assim da proibição. A proibição de assim, você não pode comer tal coisa porque você vai engordar, porque você vai ter problema de saúde. Porque as mulheres também são vítimas, né, de toda essa história do não poder comer determinadas coisas. E aí, geralmente, são pessoas, são adolescentes e até mesmo crianças que têm um comportamento que a gente pode chamar de compensação. Uhum. Ela não pode comer, mas na hora que pode, vai ser aquela criança que vai comer 15 brigadeiros na festa de aniversário. Isso é muito ruim, porque é um comportamento disfuncional com a comida. E é por isso que eu permito que meus filhos comam. Uhum. Quando eles estão na festa, ou de vez em quando na minha casa também ofereço. Porque eu quero que eles entendam que um chocolate é tão gostoso quanto o alface, que é tão gostoso quanto a carne, que é tão gostoso quanto o feijão, que é tão gostoso quanto um bolo. Todo mundo é gostoso, mas todo mundo tem que estar dentro de um contexto. Sabe uma coisa que eu tenho, assim, isso é meu, tá? Um pensamento meu, não tem nada a ver, não tem comprovação nenhuma, mas eu fico pensando assim, cara... Eu quero que a minha casa seja o lugar preferido dos meus filhos. Eu quero isso. E aí eu fico pensando, se eu não dou doce aqui pra eles,
Eles não vão achar minha casa o lugar preferido, Simone. Não vão, Rê. Eles vão. Não vão. Coisa da minha cabeça, falei pra vocês, porque né? tem diversão. Se tem diversão, a comida sempre é o coadjuvante. Tá. Não se preocupa com isso. Tá bom. Levarei em conta isso. Pode levar. Ó, antes de fazer a próxima pergunta pra Rê, eu quero falar pro pessoal que só ouve a gente, que tá aí no Spotify. Começa a seguir a gente, tá? Se você acha essa conversa boa, né? Uma coisa que vai ajudar outras famílias, manda aí pras pessoas que vocês conhecem também, pra outras pessoas. E vocês que estão vendo também, gente, não esquece daquele like, que é importante. Coloca um comentário aqui, me diz como que é aí na sua casa, quais são as dificuldades. Se quiserem fazer pergunta pra Rê também, pode mandar, né? Ela responde, tá bom? Ajuda a gente aí nesse aspecto. Você costuma planejar as refeições da semana? Se sim, como isso ajuda na alimentação saudável da família? Vou falar pra vocês. Planejamento é a chave do sucesso. Aê! Sem planejamento a gente não consegue nada. Sim, eu faço planejamento semanal. E o planejamento semanal também é uma coisa que vai se tornando natural conforme o tempo vai passando. Você vai entendendo a sua família. Tá. Eu costumo brincar que a gente tem o prato do dia, igual de restaurante. Segunda é uma coisa, terça é outra, quarta é outra. Não que seja tudo igual todas as semanas, mas isso facilita muito na lista de compras. Tá. E nesse caso de organização, se eu não organizo, ninguém organiza. E aí todo mundo come o que tem. Geralmente o que tem não é nada. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir. Tá. E aí pedir nunca é uma boa opção, porque eu não sei como aquela comida foi preparada, eu não sei como o organismo dos meninos vão receber essa comida. Então tem que organizar. Se não organizar, tudo vira uma bola de neve. Mas eu tenho algumas dicas que Boa. Geralmente eu sigo. Vou contar Isso pra vocês. Isso é pra mim, porque olha, planejamento aqui é zero. É difícil, mas não precisa ser. Eu sempre indico primeiro fazer as compras e depois fazer o planejamento. Por quê? Porque às vezes você cria na sua cabeça assim, eu vou fazer uma berinjela recheada. Aí você chega lá no mercado, 2 berinjelas estão custando R$20. Você vai ainda querer fazer a berinjela? Não, você não vai. Então, o legal é assim, vamos ao mercado e aí a gente pode usar a regra do 3. O que é a regra do 3? 3 legumes diferentes, 3 proteínas diferentes, 3 carboidratos diferentes e 3 frutas ou mais diferentes. Mas quando a gente faz a regra do 3 para compra semanal, já ajuda muito a ter variedade, né, dentro da alimentação. E você não fica com aquele monte de coisa perdida em casa. Então, regra de 3 é a primeira ideia. Depois, a gente pega o que comprou e aí elabora o cardápio. De acordo, eu como tenho uma rotina cada dia de um jeito, eu elaboro o cardápio de acordo com o que vai acontecer naquele dia. Então, só pra ter uma ideia, o que aconteceu ontem. Ontem eu preparei a comida da quarta-feira. Porque na quarta-feira eu não vou estar em casa. A gente chega em casa, assim, por volta de 8 horas da noite, que os meninos voltam do judô, com fome. Eu vou conseguir preparar alguma coisa, pensar em alguma coisa? Não, então já tá pronto desde ontem. É de hoje, é de amanhã, eu já tô em casa, eu consigo já manipular de outra forma, né? Mas aí pega as compras e pensa no cardápio. Então, de segunda geralmente são preparações com ovos, de terça geralmente preparações com frango, quarta com carne, quinta massas, né, que geralmente é o cardápio dos restaurantes, e sexta escolhe uma outra proteína, se tiver possibilidade de fazer peixe, enfim, a alimentação fica variada, você usa tudo que tem na geladeira, faz 100% de aproveitamento, porque você só comprou aquilo que você realmente vai usar e todo mundo come bem. E pra quem tá pensando e preparando, não tem tanto trabalho assim, porque você limitou o número de coisas que você trouxe e a família vai conseguir comer bem. Me diz uma coisa, lá na sua casa, a comida que faz pra você e pro seu marido é a comida que seus filhos comem? Sim. Ou você faz aqueles pratos enfeitadinhos? Não faz? Ai, que nutricionista! Eu não faço, porque na verdade, eu sempre tive uma ideia de que a nossa vida tinha que ser fácil, prática. Tá. Então, como eles também nunca apresentaram nenhuma dificuldade alimentar, eu nunca precisei lançar mão de brincadeiras na hora no prato em si pra eles aceitarem. Então, não. Então, desde que eles fizeram 1 ano, a alimentação deles é exatamente igual à nossa. Então, com os mesmos temperos, com o mesmo jeito, servido do mesmo jeito. Mas calma, eles têm um prato bonito, que tem desenho,
Um copo bonito, eles Boa, têm isso. Eles não ufa. comem no prato normal. Não, calma, não é tão ruim assim. Mas não, eu nunca precisei fazer nada disso pra que eles pudessem comer. Não, é isso. Cada casa vai funcionar de uma maneira. O nosso ar-condicionado desligou, é impressão minha, Ele tava querido. falando do Giovanni quando ele fazia tapioca. É isso. Ah, é verdade. É porque a gente teve um probleminha técnico aqui, a gente tá tentando lembrar o que aconteceu. Ou seja, aqui em casa, quando o Giovanni faz a tapioca, ele tem... Tá tudo doido aqui hoje, né? Ele tem... segunda-feira. Tipo, o Liam fala, hoje eu quero as 4 formas. Daí ele faz um coração, um quadrado, um triângulo Que legal. e um círculo de tapioca. Mas assim, não é sempre também. De vez em quando eles comem igualzinho a gente come. Tipo, normal, entendeu? Sim, mas gente, assim, não me entendam mal. Não é porque eu não faço na minha casa que não é legal. É porque dentro da dinâmica da minha casa, isso nunca precisou acontecer. Nunca foi mostrado isso pra eles. Mas em outras casas, essa dinâmica da brincadeira com a comida, de formas, de carinha, é uma forma de fazer a criança comer. Então, não é errado, tá? Tá certo, tá certo. Só que na minha casa isso não precisou. funciona por conta até mesmo do fato de eu ser uma pessoa muito prática. Tá. Então, existe alguma estratégia que você usa pra eles comerem? Porque ou eles comem de tudo e você nunca precisou. São as crianças mais Não. com alimentação. Como que é? Tem estratégia pra eles comerem ou não? Tem, na verdade, mas são estratégias muito simples, assim. Hoje, com 3 anos, eles começaram com aquela coisa assim, não gasto. Até ontem gostava, hoje não gosta mais. Mas eu entendo que isso é normal, é natural da criança, conforme ela vai crescendo, ela começa com uma certa seletividade. Tá. Então, o que ajuda muito a eles experimentarem coisas ou até comerem naquela refeição? A brincadeira. Então, muitas vezes eu falo assim, vamos comer um alface igual um dinossauro? Quando a gente tá comendo. Aí eles pegam o alface e vão enfiando na boca igual o dinossauro. Legal. Ontem foi o dia da cenoura, porque eles resolveram que não gostavam mais de cenoura, agora, a partir de ontem eles voltaram a gostar. Então eu falava pra eles, vamos comer cenoura igual um coelho, e aí você vai comendo diferente, e aí eles vão se empenhando em experimentar. Mas uma coisa que é importante, eu não forço nada, Tá. eu não obrigo a nada, eu não faço chantagem a nada. Não pode fazer chantagem alimentar com criança. Não pode, não pode. Não faço também, vixe. Não pode. Então, assim, não tem essa coisa assim, se você não comer tudo, você não vai fazer tal coisa. Não, é assim, não comeu tudo que eu coloquei no prato, porque sou ainda eu que coloco. A gente fala, tudo bem. Se você continuar com fome, a comida vai estar te esperando ainda. Você pode comer. E entender. E a pipoca me fez engasgar. Aguinha. Peraí. Pode tomar. E entender que a criança, ela tem fome maior em alguns dias e menor em outros dias. Então isso precisa ser respeitado. Mas nessa coisa assim, fazer eles experimentarem é a brincadeira na hora de comer. E eu e o pai comendo também, a gente come. E o preparo. Então, às vezes eu coloco eles pra me ajudar em alguma coisa ali, que seja olhando, mexendo. E eles sempre ficam com curiosidade de experimentar aquilo que eles Legal. participaram. Eu acho que isso funciona muito. Funciona. Funciona muito. Eu já testei com o Liam. Funciona. Muito. Com a Lara, ela sempre cozinhou comigo, porque a gente tava na França, então eu ficava com ela 100% do tempo, então ela participava de tudo. E aí ela fazia, ela comia. Agora, com o Liam, eu já peguei. Tipo, se é alguma coisa que eu sei que ele não vai querer, eu boto ele pra fazer junto. E ele come. Então, É incrível isso. É curiosidade. Mas eu não consigo, assim, às vezes eu olho, por exemplo, pros legumes, né? Porque eu como muito legume, eu adoro. Eu olho pra aqueles legumes, do jeitinho que a menina faz pra mim, assadinho ali tudo, eu olho e falo assim, eu não vou oferecer isso pra minhas crianças porque elas não vão querer. Olha só que trava que eu tenho. Eu tenho uma trava muito grande. E não deveria ser assim, né? Não, Rê, eu vou confessar uma coisa pra você. Eu também fico com isso na minha cabeça. Ontem, por exemplo, eu fui fazer uma vitamina de morango, iogurte morango. E eu fiquei pensando, eles não vão querer tomar porque não tá doce. Mas assim, por que eles não vão querer tomar? Mas assim, a minha cabeça foi, acho que eu vou colocar um pouquinho de açúcar ou vou colocar alguma outra coisa pra adoçar. Só que eu falei, não, eu vou testar. Eu vou testar primeiro, vou oferecer, ver se eles querem, ver se eles vão gostar. Aí eles tomaram, um deles ainda falou assim, que azedo. Mas tomou, entendeu? Tomou. Então eu poupei um açúcar na nossa desnecessário. vida. Desnecessário. Por ter mesmo essa coisa assim, já não vai querer, porque não tem cara de comida de criança. É isso. Mas não existe comida de criança. É Comida exatamente de adulto. isso.
É isso Vai mesmo. sem medo. E assim, e eles... Não, meus meninos, eles gostam de tudo, assim. Tipo, eles... Por exemplo, hoje cedo a menina foi cortar a manga. Eu cortei uma, aí eles comeram igual uns doidos. Aí eu tava, tipo, correndo pra lá e pra cá. Falei assim, não, um contrato, né? Tinha que arrumar a mochila deles ainda. Aí eu pedi pra Eliane, corta outra manga, porque a Lara tá querendo mais. Aí ela foi cortar, ela, tá verde. Aí eu olhei pra manga e falei, não, eles gostam assim mesmo. Aí ela, nossa, vai estar azedo. Eu falei, desse jeito que eles Pode gostam. dar. Não, eles adoram a manga verde, sabe? Eu falo, e é muito, parece muito comigo, sabe? Que quando eu era criança, eu subia no pé de manga, eu pegava as mangas verdes e levava um potinho de sal e comia manga verde com sal. Era muito gostoso. Então é isso, é uma trava que eu sei que tá na minha cabeça, é um pensamento que tá em mim, que me impede, que na verdade impede eles de experimentarem as coisas que eu faço, que, né, que é pra mim. É. Mas eu vou testar. Mas- Eu vou usar essa estratégia da brincadeira que eu gostei. Aqui em casa eu não sei fazer. É não sabia. divertido. E assim, às vezes a gente pega um personagem. Aham. Então, eu posso falar o nome de personagem? Pode sim. Por exemplo, agora eles adoram o João Comilão. José Comilão. Quem que é o José Colemão? José Comilão é um desenho da Netflix, patrocina a gente. É da Netflix. E eles, assim, amam o Zé Comilão. Tá. Então, e ele vai comendo várias coisas durante os episódios. Em um dos episódios, ele planta cenourinha pra fazer um bolo de cenoura. Mas assim, ele planta cenourinha. Ontem, na comida que tinha cenoura, eles estavam brincando assim, pegando o arroz e o feijão, colocando em cima da cenoura e falando Tá que iam plantar a cenourinha Ah, que fofo. pra fazer o bolinho. Aham. Só que aí eles enfiavam a cenourinha e o arroz e o feijão na boca. Então você fala, é um desenho que assim, embora não mostre somente alimentos saudáveis, porque ele come gelatina, ele come sorvete, bolo de cenoura, mas ele vai ensinando os alimentos para as crianças. Então Legal. torna a curiosidade delas, né? Boa. Então é bem legal, as brincadeiras são bem legais. Vou ver o José Comelão. Vê. Vê. Tá. Você fala com eles assim, tipo, filhos, isso daqui você come porque é importante, igual você fala para os seus pacientes, ou nessa idade não é necessário, você acha que não tem nada a ver? Na verdade, eu não fico categorizando os alimentos para eles agora. Tá. Exatamente porque eles são crianças que não precisam de nenhum tipo de convencimento. Até porque, se eu falo assim pra você, Renata, coma aspargos, que aspargos são incríveis pra sua saúde, e nananana. Isso pra você pode significar nada. Pra criança significa nada. Então, assim, a gente precisa falar pra criança, convencer a criança a comer, não porque faz bem pra saúde. Que sentido que isso tem pra ela? Mas falar pra ela, é gostoso. Come porque é gostoso. Não, você vai ver. É o que eu falo pra eles. Isso aqui é uma delícia. E aí eles ficam, que delícia. Porque é o que convence melhor. Mas eles também escutam muito discurso na escola do tipo, não, você tem que comer pra ficar forte, pra crescer. E isso, de certa forma, convence um pouco, mas eu prefiro ir pro discurso do come porque é gostoso. Tá. Simplesmente, só para não categorizar os alimentos na cabeça deles. Uhum. Isso pode, isso não pode, isso é permitido, isso é proibido, porque lá na frente isso vai gerar um problema. Tá. Porque fala, tipo, come porque você vai ficar forte e saudável, mas aí eles vão achar que come tudo. Qualquer coisa que eles comerem vai ficar forte e saudável. Então. Aqui em casa eu explico, eu falo pra eles, tipo... Às vezes até a Lara fala, mãe, dá uma nota pro meu prato. Que bonitinha. Mas porque ela mesma se preocupa, sabe? Ela sabe que ela precisa... Ela já sabe, ela tem 9 anos. Então. Que ela precisa comer melhor, sabe? Então... E aí o Lian, não. Eu falo, se você come um franguinho, um peixinho, esse deixa você com músculo, vai ficar forte, igual papai, né? Sabe? Eu vou falando assim. E ele gosta. Não, isso é legal sim. Só que não adianta ficar, come os aspargos porque tem vitaminas. Veio lá dos minerais. Não, dararã. tem que falar de algo técnico, que faça sentido Tá. pra criança, que ela consiga ali dentro da realidade que ela isso. vive naquela idade, ela consiga entender o que tá falando. Eu sempre conversei muito com os meus filhos, desde que eles eram bebês. Sempre. Na minha barriga eu conversava, sabe? Eu acho que é muito importante essa questão da comunicação, porque eles vão se habituando a escutar, sabe? Eles vão treinando os ouvidinhos a prestar atenção enquanto a gente tá falando, tudo. Porque imagina, você não fala nada do seu filho, aí quando ele chega a 12 anos, você quer descer o sermão nele, ele não vai nem te ouvir, né? Que ele conte a vida dele pra você. Mas eu gosto mesmo. Ô Rê, a questão de telas, assim, porque a gente vê que hoje, igual você falou, eles viram o desenho
e aí eles fizeram igual. Sim. Então a gente tem não só essa questão da influência, né, do que tá mostrando lá pra eles comerem, mas a gente tem um outro problema que muitas famílias enfrentam, que são as crianças que não comem se não tiverem vendo TV ou se não tiverem com o celular na mão. Como que você... Como que é isso? Tá. Crianças, elas vão muito pelo comportamento condicionado, elas são condicionadas a algo. Então, em uma primeira dificuldade que a família encontrou para a criança comer e colocou uma distração ali para ela já entendeu que aquilo fica... Que ela, se ela resolver não comer, vão colocar alguma coisa prazerosa na frente dela pra ela assistir e ela vai acabar comendo. Só que esse é um erro muito grande, porque a criança não está presente na refeição, ela não tá criando nenhum hábito alimentar legal ali, porque ela não sabe o que ela tá comendo. Pode até ser um prato saudável, mas a forma em que ela tá comendo não tá sendo saudável. Então, as telas em momento de refeição não é bom nem pra criança nem pra adulto, porque tira você daquele momento que é importante, que tem que ser você e a comida. Saber o que você tá fazendo, comer, sentir os sabores. Até porque você deve conhecer histórias de adultos que comem muito rápido, não prestam atenção no que comem, precisam repetir muitas vezes o prato. E se a gente vai ver, um dos fatores que levam a isso é a distração no momento da refeição. Sim. Então, eu não tô prestando atenção no meu corpo, eu não tô prestando atenção no que eu tô comendo. E tudo aquilo que a gente não dá atenção é como se não existisse. Então, se eu não tô prestando atenção na comida que eu tô comendo, talvez eu tenha que comer mais do que eu precisava, porque eu não prestei atenção. E a criança crescer dessa forma, ela só tá aprendendo a ter um comportamento alimentar errado. Isso vai prejudicar ela lá na frente. Então, na minha casa, não tem tela em momento de refeição, nem pra pai, nem pra mãe, nem pra crianças. A gente vai falar dessa questão do exemplo, né? E a gente não oferece telas, e as telas pra eles são controladas em horários do dia. Então, geralmente, quando eu preciso fazer alguma coisa e eles estão botando a casa pra baixo, e algum momento, assim, em família, que a gente escolhe algum filme pra assistir juntos e eles assistem. Mas não tem televisão pra comer e não deveria ter em nenhuma casa. Boa. A gente estava estudando esse final de semana sobre a pedagogia logosófica, né? Que é uma pedagogia que é igual à pedagogia das escolas comuns, né? Ensina matemática, geografia e tudo mais. Só que ela aborda também essa parte do interno do ser. Então, né, essa coisa dos pensamentos, do espírito e de tudo. Da mente. E aí, a gente estava falando sobre os estímulos. Em como a gente ensina a criança sobre as coisas que são boas para a vida dela e as coisas que não são boas. A gente deve sim estimular de uma maneira, né, criativa, só que o quanto esses estímulos que eles são artificiais, eles são prejudiciais para, sabe, para essas crianças. E é isso, é exatamente isso. A criança, ela cria o hábito, porque, gente, tipo, se você faz as coisas todos os dias do mesmo jeito, você tá criando um hábito, e depois, principalmente as telas, elas viram um vício. Total. Porque pra mim, tela é igualzinho cigarro, é igualzinho bebida. É um vício. É prazer. Entendeu? É prazeroso. É prazer. E aí, se é sem controle, é vício. Ponto. Tipo, desculpa, tá? Desculpa, mas é isso. E aí, se você faz, a criança torna aquilo um hábito pra vida dela. E depois pra tirar, cara, é muito difícil. Mas dá. Acredito que sim. Mas dá. Não, eu tô afirmando, tipo, mas dá. Não desista, dá. Vai procurar um profissional, entendeu? Porque tá cheio de profissional aí que ajuda. E é importante o quanto antes, sabe? Porque quanto menorzinho, mais fácil tirar. Depois, quando já tá adolescente, aí já começa a complicar a vida. Essa história das telas, ela é bem... É bem difícil falar sobre isso, né? Porque, como a gente tá falando que cada casa tem uma realidade, cada casa tem uma dinâmica, a tela, vez ou outra, ela vai entrar ali. Mas a gente precisa escolher os horários em que essa tela vai entrar. Antes da refeição, pós-refeição. Então, em casa, geralmente, a tela entra pós-jantar, por exemplo. Porque é um momento em que a gente precisa organizar tudo, organizar a cozinha, e eles precisam ficar
mais quietos pra ajudar a gente, até mesmo pra eles irem acalmando um pouco. Mas aí vai um tempo de tela até a gente terminar tudo, às vezes a gente senta junto, dependendo do horário. Senão a gente vai pro quarto aí pra tirar aquela coisa da tela também, faz uma leiturinha, ouve uma música, conversa um pouco, aí vai dormir. Mas não é tão fácil assim, tá? Assim, é lindo como eu tô falando, mas é caótico. Mas e é tudo questão de hábito. Aqui em casa, eles já sabem que não podem de manhã, nunca. Imagina, você acabou de acordar, entendeu? Né? Você tem a vida pra viver, tipo, ainda tá, né? A Lara, o Liam acorda acordado. A Lara não, ela demora umas 2 horas pra acordar. Imagina colocar essa menina na frente da TV. Tipo, já tá meio irritadinha. Ela fica, tipo, 10 mil vezes mais irritada. E não pode à noite também. Antes de dormir, não. Jantou direto pra cama. Então, é a rotina. Por quê? Né? Porque a gente percebe que se a gente coloca o Liam, ele fica assim, ó. Ele deita na cama e ele fica assim. Tipo, ele não dorme. Eu acho que porque ele nunca vai. Então, se ele vê TV antes de deitar, nossa, ele fica cesão, cara. Ele não dorme. Parece... Dá até medo de eu ficar olhando pela câmera o zoião dele lá, assim. Porque ele fica muito aceso. Então, eles já sabem que de manhãzinha e à noite não pode. Então, é depois da escola. Aí, normalmente, depois da escola, tem lição pra fazer. Que dó. A Lara vai fazer lição. O Liam vai achar alguma coisa pra brincar. Eu brinco com ele. E eles acabam que não estão vendo televisão durante a semana. O que é ótimo, né, gente? Eu tudo acho. bem também. Não ver TV, tá tudo bem também. Mas é uma coisa, aí é lógico. Aí o Giovanni fica arrumando a cozinha e eu subo com eles. Ou eu fico arrumando a cozinha e o Gil sobe com eles. Aí a gente faz uma separação. Porque, né, alguém tem que limpar a bagunça. Alguém tem que limpar, infelizmente. Ô, Rê, o que você pensa, assim, dos alimentos processados? Porque a gente ouve falar muito disso. Eu quando falo de processado, eu penso logo na salsicha, né, nessas coisas mais assim. Só que a gente tem muitos outros alimentos processados. Como que é isso pra você? O que você acha que é fácil a gente substituir em casa? Principalmente as pessoas que estão ouvindo a gente, né? Porque tem muita gente que é leiga no assunto. Eu não entendo tudo que é, tudo que não é. O que eu penso é, tudo que tiver embalado não é tão bom. Não, calma. Tudo que for descascável é bom. Então, o meu carrinho, 90% dele, às vezes as meninas iam comigo no supermercado e falavam, não, que é isso? 90% é fruta e legume. E as carnes. O restante é coisa que é essencial mesmo. Aquele macarrãozinho, arrozinho, feijão. Você tá certa, mas assim, o macarrão, por exemplo, é um alimento processado. O que é um alimento processado, minimamente processado? Então, assim, a gente tem quatro classificações, né? Alimentos in natura. Então, por exemplo, as suas frutas, seus legumes, são alimentos in natura. Minimamente processados é o arroz, o feijão, que eles passaram por um processo de... eles mudaram a forma em que eles foram retirados da natureza, né? Mas assim, não tiveram nenhum ingrediente neles. E aí nós temos os processados e os ultraprocessados. Então, os processados, a gente ainda tem ingredientes sendo colocados neles. Por exemplo, lata de milho é um processado. Que é um milho, que tem 2 ingredientes, milho e água. Mas é um alimento ótimo, não tem problema nenhum. E os ultraprocessados. Aí esses são aonde a gente precisa olhar direito, né? Então, não dá pra proibir 100% de tudo. Mas assim, dentro da base de uma casa saudável, você não vai ver muitos pacotes. Então, assim... bolachas, salsichas, alimentos congelados, tipo lasanha congelada, né, esse tipo de coisa, não tem que ter mesmo, porque isso não faz parte de uma alimentação saudável, porque eles têm muitos ingredientes, tem muita química dentro deles. Então, a ideia do descasque mais, desembale menos, ela é legal. Mas não precisa ser tão generalizado assim. Porque a gente tem industrializados também que estão aí pra facilitar a nossa vida. Sim. Alguns tipos de barrinhas, alguns tipos de... tem até pipoca em pacotinho, né? Então, e pipoca é um bom alimento. Então, assim, é um bom alimento.
Não dá 9 horas da manhã, né? Não, mas enfim, ela é cheia de rica em fibras, antioxidantes. É Vai bom. no banheiro, mulherada. Pipoca é bom pro funcionamento do intestino. Então, assim, se a gente for tomar como exemplo a minha casa, não tem. A gente vai ter ali um pão, a gente vai ter um creme de ricota, um requeijão, um queijo, iogurte, que são alimentos processados. Sim. Mas são com bons ingredientes, você vai escolher coisas legais ali. Esse outro tipo de coisa não tem. Então, se eles forem comer, eles vão comer numa situação que não vai fazer diferença nenhuma na saúde deles. Se eles comerem um dia, numa festa, na casa de um amigo, tá tudo bem. Mas dentro de casa, se existe essa possibilidade, porque voltando àquilo que eu falei no começo, né? Acho Cada que a gente casa é tem uma que casa. olhar pra isso. Então, às vezes, a salsicha é a possibilidade de compra. E aí a gente faz o quê? Como é que julga isso, né? Sim. Não julga. Mas dentro do... Assim, se tem a possibilidade de não ter, é melhor que não tenha. Porque sim, tem impacto na saúde. O consumo frequente. Tem 3 coisas que eu sempre falo para as crianças que são prejudiciais, assim, para a saúde. Eu falo isso para eles. Que é o refrigerante, o açúcar, né? Que são os doces no geral, assim. E as frituras. E eu acho que toda pessoa que consegue não, sabe? Ou diminuir o máximo, ou não comer coisa frita, por exemplo... Cara, muda completamente a dinâmica da casa. Muda completamente a saúde das crianças. Então, eu acho que tem algumas coisas que, por exemplo, salsicha. Só que você não vai fazer salsicha frita, entendeu? Tipo, porque tem gente que frita salsicha, cara. Não, eu nem Sabe o tá negócio? Bom, nem sei. Fica bom. Eu gosto. Não sei. Eu já gosto. comi, eu gosto. Não, mas eu nem como salsicha. Não compro. Eu vou lá olhar Eu já a cozinha comi. dela, viu, Depois a gente? Renata vai olhar e vai contar lá no Instagram dela. Eu vou vai. fazer um tour na cozinha dela. Mostra no agora. seu Instagram, vai lá no Instagram dela que vocês vão ver o tour pela minha cozinha, minha geladeira e meu armário. Ô Rê, qual que é a importância das refeições em família? Eu sei que, né, você já comentou um pouquinho, mas você acha que isso contribui pra ter uma alimentação saudável? E a gente pode até já falando do exemplo. Total, contribui. Refeições em família são histórias para contar, vamos dizer assim. São essenciais para o desenvolvimento alimentar de uma criança. Então, se você for parar para pensar assim, as nossas melhores memórias da nossa vida, elas estão ao redor de uma mesa, né? Num Natal, num aniversário, numa comemoração. E quando a gente consegue colocar isso na nossa vida, como a gente tem falado, cada família tem uma dinâmica. Então, na minha casa, a gente só consegue jantar junto. Então, é um objetivo, todo mundo estar lá no mesmo horário para sentar na mesa e comer junto. É uma oportunidade de dar exemplo, é uma oportunidade de conversar, de entender como foi o dia, de contar como foi o dia, de colocar assuntos em prática ali para as crianças conseguirem dizer o que estão falando, o que precisam falar ali. Às vezes é o momento da coragem, né? E é o momento em que todo mundo fica junto. Então, faz muita diferença pro comportamento alimentar da criança. Tanto pelo exemplo, quanto pelo estar em família, né? Todo mundo conversando, comendo e conversando. Não comendo e vendo o celular, não comendo e assistindo televisão. Mas um momento do dia ali que todo mundo se junta, conversa, come e traz segurança para as crianças também. Tem Bom, aqui em casa a gente, como eu já falei da pedagogia logosófica, a gente tem alguns pontos que a gente quer trabalhar nas crianças. E em uma das minhas crianças, que eu não vou falar quem é, a gente quer trabalhar muito essa questão da gratidão, que a gente vê que falta. E a gente usa o momento ali na mesa justamente para fazer isso que você falou. Que legal. Para contar como foi o nosso dia e destacar o que foi bom no nosso dia, né? Porque às vezes acontecem coisas que não são boas, mas não dá ênfase nisso e dá ênfase naquilo que foi muito bom. E funciona muito, sabe? Vai todo mundo dormir bem, sabe? Feliz, tranquilo. Porque é isso, quando você agradece, quando você tem essa capacidade de olhar para o seu dia e ver as coisas boas que tiveram nele, gera uma energia. Sim. Né? Gera uma conexão com Deus e tudo mais. E aí a gente vai dormir melhor. Eu acho muito bacana isso. A gente aqui toma café da manhã juntos. A gente na verdade, a gente acorda, vai pra academia, eu e Giovanni, a gente toma café da manhã e aí depois a gente tenta jantar junto. Não é todo dia que o Gil consegue, mas
Mas é isso. É a dinâmica das casas, né? E aquelas casas que não dá, né? A gente só conseguiu passar a comer junto a partir da metade do ano passado, mais ou menos. Porque o Rafa dá aula, ele dava aula à noite. Uhum. Então eram os meninos com os meus pais ou os meninos comigo. Mas a gente precisava encontrar outras oportunidades. Então, nos finais de semana, era café da manhã, almoço, jantar, todo mundo sentado junto, Bom. pra mostrar essa importância. Uhum. Então, vai da dinâmica de cada casa, mas sempre que tiver a oportunidade, É isso, façam. é encontrar um momento, né? Tipo, às vezes não dá mesmo e tá tudo bem também. Que dicas você daria pra essas mamães que estão nos assistindo e nos ouvindo, que desejam melhorar essa alimentação nas casas delas? Mamãe. Acalme seu coração. Não, na verdade, a primeira dica que eu dou pra vocês é: se cuidem. Olhem pra vocês. Eu sei que é muito difícil, né? Então, eu tenho gêmeos, é uma luta diária pra... Peraí, eu preciso olhar pra mim para poder fazer o melhor por eles. Então, o primeiro passo é o que eu posso fazer por mim que vai melhorar a vida deles. Então, quando você cuida da sua alimentação, quando você cuida do teu corpo, se movimentando de alguma forma, mostrando isso pra eles, você pode ter certeza que você já tá dando o melhor que eles podem, que é o exemplo e a disponibilidade também. Então, e como a gente conversou durante o episódio, não tem uma receita de bolo, não tem o que é saudável para um é saudável para todos. Mas olha para sua casa, olha para o teu armário, olha o que dá para melhorar. Não é que é proibido ter chocolate, bolacha, salsicha, nem nada disso, mas coloca um limite em oferecer isso. Vamos ter ali cachorro quente uma vez por semana, macarrão com salsicha uma vez por semana, uma vez por mês. Dá para ter essas coisas, mas olha para o teu armário, olha para o teu hábito, olha para aquilo que você tá colocando como combustível. Porque eu costumo dizer, uma mãe saudável tem filhos saudáveis, uma mãe feliz tem filhos felizes. Porque não tem jeito, né? Tá tudo aqui, ó, nas costas. Então, se você consegue olhar pra você, com certeza isso vai refletir nos filhos e tudo fica mais fácil. Não fácil, não diz fácil, mais fácil. E olha só, eu queria dar uma dica que foi a dica que a Rê me deu quando eu fui lá a primeira vez, que eu comia muito chocolate. E aí eu achei que ela ia falar também pra eu não comer. Porque eu falei pra ela, eu quero muito perder essa barriga. Nossa, tá me fazendo muito mal, tô me sentindo muito mal, tudo. E na primeira vez não, né? Tipo, depois que eu ganhei o Liam. E aí ela falou pra mim, Rê, a gente não vai tirar. Não vou tirar. Aí, não, eu tava até disposta. Eu falei pra ela, eu quero tirar o chocolate, eu quero, sabe, radical. Ela falou, não vou fazer isso. A gente não vai fazer isso. A gente vai diminuir. Mas você vai ter esse chocolate seu todos os dias. E é isso, entendeu? A gente às vezes quer cortar o mal pela raiz de um dia pro outro. E não vai acontecer assim. Não vai dar certo. Não vai. Não. Você pode até aguentar uma semana. Ou a criança pode até aguentar, sabe, 2, 3 dias. Mas daqui a pouco vai estar todo mundo infeliz. Você cria um outro mal. Não é? Então, tudo que vai fazer, até na minha vida, assim, eu tenho hábitos saudáveis. Eu sempre comi bem. Eu sempre me alimentei bem. Eu nunca gostei de fritura. Eu nunca gostei de... Mas sou eu, entendeu? Tipo, na minha casa eu sou assim, meus irmãos são diferentes, sou eu. Só que tem muitas coisas que eu quero mudar em mim, que eu estou mudando em mim, e tá sendo aos poucos. Então vai aos poucos, né? Tira de pouquinho, vai diminuindo igual ela falou. Não tenta fazer o negócio, né? Igual as telas. Vai diminuindo um pouquinho a tela do seu filho. Sem ele perceber, exato. Eles não têm noção do tempo, cara. Quando eles estão lá nas telas, eles não têm noção do tempo. Passa ali que eles não veem. Então, se você diminuir um pouquinho, ele não vai perceber. E aí vai chegar um momento que aquilo vai estar tão pequeno que não vai fazer mais mal. Isso, né? Isso, e com a alimentação é a mesma coisa, né? Então, come bolacha, é uma pergunta que acontece muito. Eu não sei mais o que eu faço pro meu filho não comer mais bolacha. E aí eu sempre falo, tá, quantos anos tem seu filho? 5. Seu filho tem dinheiro pra comprar bolacha? Quem compra a bolacha também? Não dá pra esperar a maturidade, né, de uma criança. Então, assim, agora comprou a bolacha, mas olha, filho, hoje só tinha 2. Eu fui no mercado, não tinha mais, mas eu vou comprar. E não é pra deixar de comprar, mas é ir reduzindo a forma em que oferece, escolhendo os momentos pra oferecer determinados alimentos, que fica tudo bem, todo mundo fica saudável fisicamente, mentalmente. Preciso também. confessar uma coisa. Ai, meu Deus. Quando eu tô de TPM, às vezes, eu como, sabe o quê? Aquela bolacha. Eu vou falar o nome, waffle.
Eu adoro aquilo. Tipo, mas não é que eu gosto daquilo todos os dias. Mas quando eu tô de TPM, é um negócio que me atrai muito. E eu vou no mercado, eu compro, eu como um pacote inteiro. Mas Mas assim, gente, os resultados que eu tô tendo, sabe? Como eu levo minha vida, é isso, não vai impactar, entendeu? É um dia em, sei lá, em 60 dias, às vezes em 90 dias. É que tem dia que me dá muita vontade. E tá tudo bem. E tá tudo bem. A Renata não sabia disso. Não tô contando sabia. agora. Achei que ela ia falar assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu como salsicha frita. Com Não, esse eu não como. Com macarrão. Mas é bom, viu? E ketchup. Não, que delícia. Engraçado que salsicha, refrigerante são coisas que eu nunca gostei. Nunca, Uhum. desde criança. Então, Ah, eu gosto de um cachorro quente. Se me oferecer, eu como. eu nem coloco. Sabe que teve um dia que a gente tava indo pra escola? Um dos meninos perguntou assim pra mim: Mamãe, por que na sua casa não tem salsicha? Aí eu falei assim pra ele: Primeiro, da onde você viu salsicha? Aí ele falou: Na casa da minha vovó. Da vovó mãe do pai. Aí eu falei: Ela te deu salsicha? Ai, desespero. Aí ele falou: Não, mamãe. Tipo, ele falou: Não comi. Mas por que na sua casa não tem? Aí eu falei: Porque salsicha não é uma coisa que eu gosto. É uma coisa que a gente tem que comer só de vez em quando. Mas não é legal ter salsicha em casa, porque não é bom. Aí eu fui perguntar, né? Perguntei pro Rafa: Sua mãe deu salsicha pra eles? Aí o Rafa falou: Não, teve um dia que ele gosta muito de macarrão com salsicha, mas na nossa casa não tem. Aí ele foi pra casa da mãe dele com eles. Ele comeu, os meninos não. Mas ficou na cabeça dos meninos. Lógico. Por que que na minha casa não tem salsicha e na casa da avó tem? Se o meu pai gosta tanto, mamãe, por favor, faz É. uma vez da semana, Não macarrãozinho com faço, salsicha. Não, sinto muito. Sinto Tô muito, brincando, mas não, gente. eles vão ter oportunidade de comer macarrão com salsicha longe da minha casa. E Quando eu era criança, eu também. servia na escola, cara. Então. Era mó bom, era meu dia preferido de aula, né, Simone? Mas serve em escolas, assim, até porque é um prato que as crianças gostam. Aham. Então, se tem macarrão com salsicha uma vez por semana, numa escola de crianças maiores também, né? Vai acima de 4 anos, assim. Outro dia quase que eu chorei. A Lara virou pra mim e falou assim: Mamãe, tô com vontade muito, muito, muito de comer uma comida. Aí eu fiquei feliz, né? Falei: vou fazer pra ela. O que você quer comer, Larinha? Miojo. Meu Deus! Miojo! Você jura? Eu falei: não, Lara, isso não, me recuso. Ela: por favor, mamãe, por favor, a gente não come nunca, por favor, por favor. Mas você fez? Não. Não, faz macarrão cabelinho de anjo. Então, eu fiz pra ela um macarrão cabelinho de anjo, mas mesmo assim ela ainda quer. Eu vou dar, gente. Dá. Né, uma vez em nunca. Eu como waffle, escondida deles. Por que eu não vou dar o miojo pra ela, entendeu? É bom que ela Mas coma, é que ela isso, experimente. é uma coisa que não é sempre, entendeu? Então não vai ter problema. Não, Mas não foi vai. engraçado, tipo, me surpreendeu, entendeu? Não esperava ter meio miojo. Não. Não esperava. Ô Rê, a gente chegou ao fim. Tô até chorando, gente. Queria te agradecer, obrigada por ter agradeço. vindo. Amei o nosso papo. Foi gostoso. Não, foi muito bom. Nem sei quanto tempo a gente tá aqui. Nem vai mais Mas eu acho que o pessoal também curtiu e a gente vai se falando. Obrigadão. Muito obrigada. De todo o meu coração. Obrigada, pode contar comigo. Sempre. Gente, um beijão pra vocês. E a gente se vê aqui no próximo episódio de Pod Families. Tchau, tchau. Tchau.